Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente manipula as informações num arquivo IFC utilizando o Blender Beam. Tem muita gente que acha que para a gente fazer um tipo de cálculo dentro do IFC ou gerar uma outra propriedade, que é o que a gente vai fazer a partir de outras propriedades, a gente precisa fazer isso só no software de modelagem. A gente pode fazer isso no IFC também com o Blender Beam, que é um software para edição de IFC. Então eu vou mostrar isso aí para vocês, né? Esse aqui é um arquivo, um modelo de estrutura, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai tentar exportar informações de vigas. No caso, eu vou me ater só às vigas, mas a gente poderia fazer isso com qualquer elemento, né? Então eu vou pegar uma viga aqui e a gente vai dar uma olhada aqui nas propriedades da viga, né? E a gente vai perceber aqui, ó, que nos property sets eu tenho uma série de informações, inclusive o peso do aço que é utilizado na armadura, né? Outras de especificação e tudo mais, mas eu preciso pegar, digamos que eu queira fazer um cálculo da área de forma, então eu preciso pegar as informações de áreas da viga, né? Então eu tenho aqui, digamos que eu não tenha isso. Esse caso, desse arquivo, ele veio do TQS, né? Então ele já tem aqui a área de forma, né, das vigas, tudo calculado. Mas digamos que você não tenha, digamos que você tenha apenas as dimensões da viga, né? Então, eu tenho aqui, isso aqui foi exportado do Revit, digamos que eu tenho aqui em dimensões, está aqui em algum lugar, assim, ó, propriedade de tipo, né? Então ela está aqui, ó, eu tenho a altura da viga, que é o H, aqui eu tenho uma duplicidade de informações, né? Mas tudo bem, eu exportei com todas as informações possíveis, justamente para mostrar como o arquivo fica pesado, o ideal é a gente realmente configurar, né, que informações que a gente precisa, né, mapear as informações, que é uma coisa que eu vou ensinar no meu curso. Mas aqui eu tenho as dimensões, B, que seria a largura da viga, né, e o H, que seria a altura dela. E a gente sabe que a área da forma, eu poderia simplesmente, se fosse pegar a área dessa viga sozinho, né, seria algo como a altura dela, né, vezes 2, mais a largura e multiplicar pelo comprimento. Essa seria a área total. Só que não é isso que eu quero, né? Não é exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque no caso dessas vigas que estão aqui na borda da laje, elas, a parte interna delas aqui, eu tenho que descontar a espessura da laje, né? Então a gente sabe que vai ser alguma coisa como, deixa eu tirar isso aqui só para facilitar a nossa vida. Então eu tenho a laje aqui, eu tenho a viga, então a área da forma aqui vai ser algo semelhante a, deixa eu ligar aqui o snap, algo semelhante a essa altura aqui, e não a altura total da viga, que é 50 centímetros, né? Eu sei que essa laje aqui ela tem 12, então seria algo como 50 menos 12, né, que dá aqui 38, e opa, eu pegaria aqui também a largura dela. Como eu já tenho isso em propriedades, né, talvez eu consiga fazer esse cálculo, né, gerar aqui mais uma dimensão, que seria a área de forma, calculada. Como é que eu faço isso? Tem gente que acha que só dá para fazer isso com programação, né? Eu rapidamente conseguiria fazer isso com programação em Python, realmente seria até mais rápido. Mas você não precisa saber programação para fazer isso. E existem algumas ferramentas aqui no Blender que facilitam muito isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou exportar essas informações para uma planilha em Excel, e lá na planilha Excel vou manipular e vou importar essa propriedade nova para cá. A gente vai ver nessa aula exatamente como se faz isso. Só que eu preciso preparar isso aqui primeiro, né? Eu não sei diferenciar se essa viga aqui, quais as vigas que são de borda e quais as vigas que são aqui no interior da laje. E aqui o cálculo é diferente, né? Aqui, se eu vier e for calcular a área da viga, é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que descontar
a espessura da laje dos dois lados. Né? Então seria o meu H2H menos, seria o meu H menos 12 vezes 2 mais o B, e aí multiplicado pelo comprimento. Né? Então eu preciso de alguma forma diferenciar essa viga dessa viga aqui. E não tem nada aqui que diferencie. Poderia ter até essa propriedade aqui, ó, is external, para dizer que ele é externo, poderia utilizar ela. O problema é que se eu alterar aqui essa propriedade, todas elas estão falsas, tá vendo? Vieram como falsas. Porque lá na modelagem isso não foi preocupado. Mas se eu mexer numa delas aqui, vou botar aqui externo como true, né, como verdadeiro, eu estou mexendo em todas elas. Por quê? Porque ela está justamente aqui numa propriedade de tipo. Né? O problema é que se eu mexer aqui também na propriedade, essa propriedade aqui que não é uma propriedade de tipo, mas de instância, se eu mexer nela aqui, né, agora ela está false, ela também mexe na outra. Por que isso acontece? Deveria acontecer? Não deveria acontecer. Mas é por um problema na tradução de exportação do Revit, né, que vai dar uma otimizada. Eu vou explicar isso melhor num outro vídeo, eu explico isso no curso, mas eu vou explicar por que a gente não deve confiar tanto assim em alguns tradutores, né, na forma como eles estão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar selecionar essas vigas que estão do lado de fora e criar uma propriedade nelas para dizer que ela é de borda. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, eu aperto o 7 do teclado numérico, né? Ele já me deixa aqui nessa vista aqui dizer. Né? E mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas as vigas. Como é que a gente seleciona todas as vigas? Eu venho aqui, as propriedades, aqui me diz qual é a classe, né? E deve ser BIM, que é viga. É um BIM, é viga, né? O Blender BIM está passando por no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é julho de 2023, o Blender está desse jeito. Pode ser que vocês, quando veem esse vídeo, ele esteja um pouco diferente. Ele está passando o tempo todo por mudanças agora na sua parte de interface, tanto a interface do usuário quanto a experiência do usuário, porque agora ele já ganhou uma maturidade e está pronto para uma melhoria na interface. Então eles estão mudando, inclusive eles colocavam aqui FC BIM, agora coloca BIM, mas para ficar mais melhor, né, a comunicação visual para o usuário, né, que ele não precisa saber que a classe do FC BIM do BIM é IFC BIM, ou seja, Viga, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui e clico em Select IFC Class. Ele vai selecionar todos os elementos dessa classe. Deixa eu vir aqui. Selecionou todas as vigas. Então, se eu der aqui um Shift H, ele deixa só as minhas vigas ligadas. Só seria a categoria viga ligada, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro criar essa propriedade para todas as vigas. Como é que eu faço isso? Eu seleciono todas as vigas, né? Venho aqui embaixo nessa opção, deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil para a gente. Venho aqui em miscelânea, né? E eu tenho a opção Bulk Property Editor, ou seja, edição de propriedades em massa. Né? E eu tenho aqui como adicionar. Eu teria como renomear também, tem como remover preset, mas a gente vai usar essa aqui, adicionar. Então eu vou adicionar uma regra. Que regra é essa? São as propriedades que eu vou inserir. Né? Então eu vou colocar aqui um preset qualquer, eu vou colocar no mesmo property set, que é o dimensões. Fica mais fácil de a gente ver. A gente tem um property set de dimensões, né? Aqui. Se eu abrir aqui em Object Properties, deixa eu fechar isso aqui para não ficar atrapalhando a gente. Object Properties. E eu tenho um preset aqui, dimensões, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui nessa property set o melhor.
Vou colocar nessa property set aqui, preset being common, que não vou alterar ela, porque eu estou criando uma propriedade nova, eu não posso fazer isso. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar em dados. Eu tenho uma propriedade dados aqui, property set dados. Eu vou colocar em dados. Isso. Bom, vamos voltar lá embaixo. Então aqui em dados, vou criar uma propriedade chamada borda. Vai dizer que é uma viga de borda, né? E aí eu vou colocar aqui, eu tenho que dizer que tipo de propriedade é essa, né? Então eu vou dizer aqui que é uma propriedade booleana, ou seja, ela só aceita verdadeiro ou falso como valor, e ela vai estar como falso aqui no seu default. Eu já vou criar ela com valor de falso, né? Ok, app changes, apply changes, e vamos ver se criou lá a propriedade em dados. É borda com valor falso, né? Então, agora qualquer viga dessa, ela tem essa propriedade, é borda com valor falso. Ok, então o que eu vou fazer agora? Deixa eu abrir aqui um espaço, aperto 7 do teclado numérico para me colocar nessa vista, e eu vou pegar e selecionar as vigas que são de borda, né? Vou fazer o seguinte, em vez de selecionar manualmente, eu vou pegar essas internas aqui e vou esconder elas apertando o H. Seleciono, aperto o H, eu escondo elas, né? Dou um hide. Hide, hide, hide. Essas aqui também. Hide. Não vou meter aqui a fazer certinho. O ideal é que isso viesse já da modelagem, né? Mas aqui tem que deixar somente as de borda. Essas aqui do meio não necessariamente são, né? Hide, ok. Falta só essas aqui. Hide. Ok, eu acho que tá ok. Vou apertar o 1 do teclado numérico para me deixar nessa vista de frente aqui, ó, em Y. Eu vou tirar essas aqui de baixo, que na verdade elas são simples, né? Dependendo do lugar onde você mora, elas são chamadas de viga baldrã. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de cinta. Mas isso aí é um outro tratamento. Aquilo ali seria um outro cálculo. Eu não vou demonstrar isso aqui, mas a gente vai só concentrar esforços nessa daqui, que é para entender o processo. O importante é vocês entenderem o processo. Uma vez entendido o processo, vocês podem fazer isso para qualquer objeto, né? Seja ele viga, laje, ou elemento estrutural, ou material de uma alvenaria. O importante é vocês entenderem que a gente está trabalhando com propriedades em property set. Então agora eu chego e seleciono todas essas entidades aqui. O Blender não aceita você selecionar as entidades e mudar a propriedade delas. Ele vai mudar sempre o elemento que está ativo. E, embora ele selecione vários elementos, apenas um fica ativo, né? Se eu clicar aqui, né, esse é o elemento ativo. Se eu apertar o Shift e clicar em outros, ele vai somando a seleção, mas repara que esse aqui, somente o último fica ativo. E é somente o último, está vendo? Está uma cor diferente, ele está amarela, os outros estão laranja. Somente esse aqui é que corresponde a esses objetos. Então, se eu simplesmente selecionar todo mundo e mudar a propriedade, ele só vai mudar a propriedade do último elemento selecionado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui também, né? O que acontece? Quando eu aplico aqui um add editor propriedade, né? Dentro desse book property editor, ou seja, ele é para editar propriedades em massa, né? Vários elementos ao mesmo tempo. Quando eu aplico isso aqui, se a propriedade já existe, ele só muda o valor dela. Então, por isso que é um add e um edit. É uma regra de adição e edição. Né? Então, eu clico aqui em verdadeiro, como as outras estão omitidas, né?
elas estão em hide, né? Elas estão escondidas. Se eu der o apply changes aqui, ele só fez essa modificação nesses elementos. Então, se eu olhar aqui em dados, né, borda ficou true. Apertando Alt H, né, no Blender sempre o Alt ele vai desfazer uma operação, então H omite, o Alt H traz todo mundo de volta, e aí eu clico numa outra viga aqui de dentro, vai mostrar que borda é falso, e aquela borda é true. Né? Então, beleza, já fiz aqui a minha modificação. É claro que eu precisaria fazer uma verificação mais minuciosa aqui, né? Tem uma coisa muito legal que o Blender faz aqui também, é que você pode otimizar essa seleção, né? Aqui em Properties, não, aqui em... Bom, achei eles aqui, é porque como eles estão mudando isso aqui, então eu fico meio perdido. Mas tem aqui, ó, dentro de Project Overview, que é o primeiro íconezinho, Selection, eu tenho como selecionar aqui, botar regras de seleção, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai clicar aqui ó, na parte de... Eu posso selecionar todos os elementos de uma classe, tipo ESC Slab. Ele vai selecionar, ele vai procurar aqui ó, todos que são lajes. Ó. Selecionou todas as lajes. Se eu der um Shift H aqui, vão ficar somente as lajes. Aí de cara você já vê que esses caras aqui estão na classe errada. Não são lajes, né? São elementos de fundação. Então, se eu vier aqui e selecionar um elemento, esse elemento aqui, ó, de fundação, você vai ver que ele está na classe errada, né? Clicar aqui, uh, cliquei na coisa errada, é aqui em Object Information, você vai ver que ele está aqui como slab, ele não é um slab, né? Então, ele é um IFC footing, né? Um bloco de fundação. Enfim, vou apertar Alt H para voltar todo mundo, mas aqui no Selection, eu posso clicar aqui ó, nesse íconezinho aqui que é Color by Class, né? Que é uma espécie de um pincelzinho, e aí ele me mostra que ele colore todos os elementos pelas suas classes. Então, todos os elementos que estão aqui nessa cor aqui, né, tipo um azulado, cinzentado aqui, é da classe FC Slab. Então, já dá para ver aqui que está errado. Né? Esses blocões aqui, na verdade, são os espaços, então, são os spaces. Tem um H que vocês vão ver. Então, as vigas já estão todas nessa cor. Então, aqui eu já consigo melhor aqui a minha situação. Tem as escadas aqui, né? Então, vamos prosseguir aqui. Já coloquei essas informações, então agora eu vou exportar as propriedades dos elementos, sempre vinculado a cada elemento. Cada elemento no IFC possui se olhar aqui nas propriedades do objeto, ele possui um atributo que é uma espécie de um CPF, que é o Global ID, é o Global Unique Identification. Né? Então ele tem aqui ó, um número, não é um número, né? É um código, né? Que é alfanumérico, que ele garante que esse código aqui é uma espécie de CPF, ele é meio que universalmente único, né? Então, com isso, ele consegue fazer um vínculo, né, das propriedades com o elemento. A gente vai ver isso na prática, né? Basta eu vir aqui, aí eu preciso mudar aqui para Quality Coordination, e aqui em Collaboration eu tenho o CSV Import Export. Eu vou exportar ele num formato chamado CSV, que é um formato aberto, digamos que para planilhas. Né? São colunas e linhas, né? E cada linha possui seus elementos separados por vírgula ou qualquer outro caractere para diferenciar, né? Essa linha. Então, o Excel, a gente vai abrir ele no Excel. Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer isso pegando um arquivo da minha máquina, ou posso pegar esse arquivo que está carregado. Como? Clicando aqui em Load from Memory. Ele já vai pegar o arquivo que está carregado. Os elementos que eu vou selecionar, ou seja, o que eu vou selecionar? Viga. Então eu vou abrir aqui mais uma coisa só para me facilitar a vida. Venho aqui e vou em Object e vou selecionar todas as vigas.
Ótimo, as minhas vigas estão todas selecionadas. Então eu venho aqui no FC Selector e clico aqui nesse íconezinho que é um conta-gotas. Ele vai colocar aqui todos os Global IDs, só para ele saber quais são os elementos que estão selecionados. Então esses elementos são os elementos que eu vou exportar. E o que eu vou exportar deles? Eu coloco aqui, ó, add CSV attribute. Então eu vou colocar aqui exatamente quais são os atributos. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o atributo name, né? Mas posso colocar também as propriedades nos property sets. Como é que eu faço isso? Eu coloco primeiro o property set, o nome do property set, dados, ponto, que é para dizer agora que eu vou dizer qual é a propriedade, e a propriedade que eu vou exportar é que ele é borda. Para saber se aquela viga é de borda ou não. Clico aqui mais uma vez e agora eu vou colocar as dimensões dele. Então, no property set dimensões, B, e no property set dimensões, ponto H. É isso, o property set dimensões. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar uma viga aqui. Dar uma olhada aqui no property set. Property set. Aqui. Dados, dimensões, é de tipo, né? Então tá aqui dimensões B e H. E eu vou precisar também do comprimento. Comprimento de instância, né? Então deve estar aqui em dimensões comprimento. Ótimo. Então eu vou incluir aqui também dimensões ponto comprimento. Ok. Então eu vou exportar esses atributos e essas propriedades, né? Formato CSV. Eu poderia exportar diretamente em Excel, mas eu vou exportar aqui em CSV. E eu vou mudar aqui o delimitador, né, o que separa as colunas para ponto e vírgula, porque a minha máquina o Excel já está configurado para isso, né? Mas poderia ser a vírgula, posso tentar com a vírgula também, vamos tentar com a vírgula. E export CSV. Ele vai perguntar aonde que eu quero gravar esse arquivo, eu vou gravar aqui no desktop, vou botar o nome de vigas, né? E vou exportar. Vamos ver se já gravou. Acredito que sim, na área de trabalho. Lá, Viga SSD. Eu não vou abrir diretamente aqui, clicando nele duas vezes. Eu vou abrir primeiro o Excel. Vou abrir uma planilha nova. Venho aqui em dados e de texto CSV. É o arquivo que eu vou importar. Quero obter dados de um arquivo CSV. Na área de trabalho, seleciono Vigas, importar. Ele vai fazer agora uma interpretação desse arquivo, né? Ele já detectou ali que é separado por vírgula, então ele acertou aqui as colunas direitinho. Veio a coluna do Global ID, que é o CPF do elemento, né? Para identificar que elemento que é. O atributo nome, se é de borda ou não, as dimensões, largura, altura. Mas repara que as dimensões estão meio zoneadas aqui, ele não entendeu bem o sistema de unidade. Por quê? Porque ele está aqui para detectar com base nas 200 primeiras linhas. Eu não quero que ele detecte, né? Não detectar tipo de dados. E aí ele vem exatamente como foi exportado lá. Uma coisa importante é você saber como que está a tua configuração no Windows e no Excel para ponto de casa decimal. Aqui no caso ele exporta do Blender um ponto como casa decimal, né? Então aqui eu vou formatar aqui. Eu acho que não vai adiantar se eu formatar aqui para número das casas decimais. Só fez isso, mas ele entende, né? Aqui nas suas opções em avançado você verifica isso, ao usar separadores. Se eu tiver com ele clicado aqui, ele vai pegar o do Windows. Ele tem que ver como está configurado no Windows. Aqui eu estou usando esse tipo, né? Então ele vai configurar separador decimal como ponto e o caractere separador de milhar como vírgula, que é o sistema americano. Então eu tenho aqui os valores que eu preciso, né, para fazer o cálculo da minha área de forma, e a gente vai lembrar lá como é que é esse cálculo. Então vou botar uma fórmula aqui no Excel.
Então, o que ele vai fazer? Se ele é de borda, se a viga é de borda, ele vai calcular a base mais 2 vezes a altura multiplicado pelo comprimento, mas ele vai descontar aqui da altura a espessura da laje. Só que ele vai descontar 2 vezes, né? Porque no caso de borda, ele vai descontar uma vez só, que é a parte de dentro. E no caso de interno, ele vai descontar 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma fórmula, é igual para ele saber que é uma fórmula, né, se esse carinha aqui é igual, vou colocar dessa forma, entre aspas, porque ele veio como uma string, né, como uma cadeia de caracteres. Então, se borda, é true, é verdadeiro, significa que eu vou descontar uma vez só. Então, vai ser o quê? Vai ser esse carinha aqui, menos 12, né? Duas vezes ele, duas vezes, vou colocar aqui em parênteses para não ter problema, ele vai multiplicar isso aqui por 2. Se ele é de borda, ele vai descontar uma vez só, né? Então, o que eu vou fazer? Senão ele desconta duas. Isso, ele vai descontar uma vez só. Então, o que eu faço aqui? Boto 6, né? Que aí vai dar no mesmo. Ou, para não confundir muito a cabeça de vocês, 2 vezes H menos 12. É que, na verdade, é 2 vezes H mais B, e desconta ali o 12, né? Tudo isso aqui multiplicado pelo comprimento. Que tá aqui. Isso se ele for de borda. Se ele não for de borda, ele vai ser descontado 2 vezes. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui para cá, fechar o parênteses aqui, só que eu vou modificar ela. Né? Em vez dele pegar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui nessa fórmula. Assim, 2 vezes esse cara aqui, dá um menos 12. E nesse caso aqui vai ser menos 24. Para facilitar, né? Seria a mesma coisa que eu colocasse o 12 aqui, ó, no H. H menos 12 vezes 2 daria 24. Né? Então, já desconta aqui. E pronto, ele calculou aqui. Eu vou chamar essa coluna aqui de... Vou colocar o property set que eu quero. Então, vai ser em dimensões. Ponto. Qual propriedade? Propriedade área de forma. Olha, eu não sou calculista, gente. Se estiver fazendo alguma coisa errada aqui, por favor, me perdoem. Eu quero que vocês entendam o conceito. Né? Então, tem aqui área de forma. Vou só dar uma formatada aqui. Ficar igualzinho. Tal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir essa propriedade nova lá no meu arquivo. Eu fiz um cálculo via Excel e eu vou inserir. Então, para isso, eu preciso salvar esse cara aqui. Eu vou exportar ele como CSV, né, de novo, porque agora é uma planilha de Excel, né? Então, vou exportar ele como CSV. Eu vou dar um outro nome aqui para ele. Eu vou colocar vigas com área. Dá uma olhada lá para ver se a exportação veio ok, porque é um arquivo CSV, é um arquivo texto, né? Eu vou abrir ele aqui com um Notepad, só para ver se está tudo ok. Tudo ok, ele exportou com ponto e vírgula. Eu vou tirar essa primeira coluna, que essa primeira coluna aqui para gente, foi o Excel colocou, não interessa. A primeira coluna tem que ser o nome da propriedade. O que ele vai fazer? Ele vai procurar esses, pelo Global ID, né? Qual é o elemento que tem esse Global ID?
e vai inserir nessas propriedades ou atributos esses valores que estão aqui. Só que essa propriedade aqui, dimensões, área de forma, não existe. Não é? Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui, substituí-lo. Deixa eu fechar lá o Excel, senão vai dar problema. Vou salvar. Ok. O que eu preciso fazer no Blender? A gente já aprendeu que a gente precisa criar mais uma propriedade para vigas. Né? Por que, que eu preciso criar essa propriedade? Por que, que o Blender não cria automaticamente quando eu importo? Como que ele vai saber que tipo de propriedade é aquela? Né? Se ela é uma propriedade de área, se é uma propriedade de volume, qual é a unidade dela? Então, por isso eu preciso criá-la no IFC primeiro. Então, como é que eu ensino uma propriedade nova aqui? A gente já aprendeu isso. Né? Vem aqui em miscelânea, Book Property Editor, e eu vou colocar aqui agora. Mas primeiro eu tenho que selecionar, né? Eu vou lá em. Deixa eu acertar isso aqui. Vem aqui em BIM, clico aqui para selecionar todas as classes. Ele já selecionou todas as minhas vidas, né? Eu venho aqui e vou agora criar uma outra chamada dimensões. Área de forma. Tem que ser o mesmo nome que eu criei lá no arquivo CSV para ele poder fazer a correspondência, né? Não, desculpa, aqui é o property set, dimensões e a propriedade área de forma. Ela não é do tipo boolean, né? Ela vai ser do tipo área, então IFC área measure. Se você não sabe quais são os tipos IFCs, né? No meu curso eu ensino isso, né? Uma parte só de tipos, e aí eu digo aqui, já vou deixar um valor zero, né? Para ele criar com valor. Senão ele poderia criar com valor nulo, mas eu não quero. Quero que ele já crie com valor zero. Apply changes. E aí ele, acredito que ele já tenha feito, né? Se eu clicar aqui numa vida, vier aqui as propriedades do objeto, Object Properties, eu vou ter aqui em dimensões, área de forma, todo mundo com zero. Ok. Então, agora que eu tenho a propriedade aqui no meu arquivo IFC, eu vou importar aquele arquivo CSV. Né? Então, uma coisa que eu preciso ter certeza é que aquele arquivo IFC esteja bem codificado. Né? Então, sempre dá uma olhada nele. Você já olhou, mas não precisa nada olhar de novo. Né? Então, aqui eu vou abrir ele com o Notepad. Então, a primeira linha sempre são os nomes das colunas. Né? Ele vai tentar botar essas informações nessas colunas. Então, tá lá dimensões, área de fogo. Tá tudo certinho. Né? Está gravado em UTF, né? Salvar, você vê aqui em salvar como. Tem que estar aqui na codificação UTF-8. Ok. Aí cancel. E a gente vai lá no mesmo local lá de importação. Né? Só que agora a gente vai importar o arquivo IFC. Eu venho aqui, seleciono vigas com área. Ele vai fazer a importação. Né? Deve demorar um pouquinho aqui. Opa, já importou. Vamos dar uma olhada aqui nessa vida. Então, se eu olhar aqui em área de forma, dimensões, área de forma, aqui foi modificado, tá vendo? Já tem a área da forma aqui, importada do arquivo Excel. Então, essa dica aqui é uma dica que salva vidas. Você não sabia como fazer, agora você já sabe. E o Blender Bean é uma excelente ferramenta para edição de IFC, para modelagem de IFC. Então ele está evoluindo nessa questão de você começar a fazer um projeto do zero, isso ele ainda está evoluindo, mas para manipular a informação é super fácil. Né? Então só falta a gente fazer o quê? Só falta a gente gravar o arquivo. Então ou eu aperto Ctrl S ou eu venho aqui, acho que nem tem mais essa opção de salvar aqui, tem que ser aqui,
em Save EFC Project. Eu poderia salvar com outro nome, mas eu poderia salvar aqui com o nome de, sei lá, de estrutura 2, né? E ele vai salvar o arquivo com outro nome. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Depois que ele acabar de salvar, a gente dá uma abertura num outro visualizador para ver se está tudo ok, né? E esse lance de não poder editar IFC é um mito, né? Tem muita gente que acha que IFC é um arquivo fechado que não deve ser editado. O que vai definir se o arquivo pode ser fechado, pode ser editado ou não, é a fase que ele está. Se você contratou alguém para modelar para você e você colocou lá que você queria a área de forma e o cara não forneceu, você vai solicitar que ele faça e aí ele vai resolver esse problema para você. Agora, se você é o próprio criador do projeto e você não conseguiu gerar a área de forma pelo software e você confia em fazer esse processo, você pode editar o IFC que você vai, ou se você começou o seu projeto todo no IFC, você não precisa, você não precisa ter essa preocupação, né? O meu projeto já foi feito no IFC, então isso é uma coisa que vai ser muito comum no futuro, as pessoas começarem a modelar no Blender, né? Vamos dar uma olhada lá para ver como é que ficou o arquivo. Estou lá em área de trabalho, estrutura 2, vou abrir aqui com BinVisio, né? Você pode abrir em qualquer visualizador, IFC, e temos lá o meu arquivo, vou clicar aqui numa vida, e tem que ter a property set aqui, dimensões, área de forma. Então tá lá, quadrado, tudo direitinho, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês têm curiosidade de saber como é que a gente trabalha melhor com Blender, como é que a gente faz muito mais coisas no Blender, eu vou ensinar na minha Masterclass como, é, como gerar a lista de quantidades a partir do Blender. Então você vai poder gerar a lista de quantidades a partir de materiais, pode ser também como lance da área de forma, concretagem, mais de um serviço por elemento, então não é tão simples quanto esse processo de você. Aliás, na verdade, é até mais simples do que esse processo que a gente fez, mas não é usando esse processo de exportação com CSV, porque ele só exporta as informações, ele não está exportando uma lista de quantidade para você. Eu posso até manipular no Excel e gerar uma lista de quantidades ali no Excel? Depende. Né? Então a gente vai ver que certos elementos têm critérios de medições muito específicos que você precisa juntar uma propriedade com outra. Né? Então a gente vai ver nessa Masterclass, vocês vão ter essa oportunidade de ver como que a gente faz isso de uma forma muito simples, né? Utilizando um addon que eu mesmo fiz, que está disponível no meu GitHub, né? Que é esse aqui, o IFC Tools. Por enquanto ele só tem essa parte de Quantity Takeoff, mas vocês vão é, é, ler um arquivo de configuração e a partir desse arquivo de configurações ele já gera uma planilha em Excel com a lista de materiais toda pronta. Né? Essa aula é fechada, é um masterclass fechado, e você vai poder fazer isso se inscrevendo, né, num link que tem aqui nessa página abaixo. Bom, então eu vejo vocês lá. Vocês precisam entrar num grupo VIP. É claro que o link vai vir o link dessa aula vai vir no grupo, né? Então não esquece, esse grupo também vai ser um grupo onde eu vou colocar postagens falando sobre Blender BIM, falando sobre o meu curso de Blender, né? Então, é, talvez quando você esteja vendo esse vídeo, o curso já esteja pronto, mas a ideia, eu ainda não lancei ele, vou lançar ele, mas a ideia é que nesse Masterclass vocês tenham uma ideia do poder que vocês têm em trabalhar com Blender, vocês vão aprender a gerar lista de quantidades a partir do EFC, né, de uma forma muito simples até, e, e com isso é apenas um pedaço do que você pode fazer se você evoluir no seu conhecimento sobre IFC, no conhecimento prático.
né? Então, por isso que o meu curso vai se chamar IFC na prática. É uma maneira de você manipular o IFC usando o Blender, né? E fazendo todo esse tipo de manipulação, ou se você não quiser manipular, você não quiser editar, você só quiser extrair informações, a gente já viu que é uma boa forma de extrair informações a partir do Blender, né? Uma outra coisa que eu não falei, mas que pode ser explorada, é que essa planilha de Excel que eu exportei pode ser usada para alimentar informações no Power BI, por exemplo, né? Então, é, vai tudo depender da sua criatividade. Então, a gente precisa saber lidar com os dados, né, e transformar esses dados em informações. Tá bom? Então eu vejo vocês lá no grupo e na Masterclass.